Pode fazer pergunta, eu vou tentar responder. Como é transmitido na internet? Seguinte, você fez a separação entre a perícia como meio de prova, na fase de instrução, e o cálculo de liquidação pelo 8879. Daí você estava comentando lá no parágrafo 6º que, no caso de cálculos complexos, o juiz poderá nomear perito. Nessa hipótese de liquidação, apresentação de cálculo complexo, a gente estaria falando de um perito de novo? Bom, nesse caso aqui, é aquele que eu estava citando lá no início. Os termos que o legislador utiliza, às vezes, levam a gente a interpretações, e por isso que todo mundo chama de perito, né? Nós utilizamos... O doutor José Aparecido, ele é muito específico, o doutor José Aparecido dos Santos, que é, vamos dizer assim, mestre em cálculos, né? Tem algumas coisas que todos discordamos, talvez, mas ele é um cara que entende bastante, ele faz uma distinção grande a respeito disso. E ele fala, inclusive, ele cita mais de uma vez no livro dele, a respeito dessas denominações que o legislador coloca em algumas coisas, algumas leis que eles fazem. Então, o fato do termo técnico perito estar lá no 879, que ele poderá nomear perito, é daí que vem essa distinção. Porque, pela definição de perícia lá, a gente chega à conclusão que o perito ele é para realizar, para aquele auxiliar do juízo, para definir uma matéria lá na fase de conhecimento, embora algumas pessoas entendam que não seria o caso também. Tá? Mas a definição técnica com relação a isso é aquilo que eu falei no início, quanto à denominação de termos técnicos que são utilizados quando o legislador faz a lei. E aí tem essa alteraçãozinha aí, tem essa possibilidade. Alguns entendem que todos os casos é perícia mesmo, né? E, na prática, como eu falei, durante o tempo aqui, eu falei calculista, perito, porque há entendimentos que é perito mesmo, tudo bem, eu não vou entrar muito em detalhes a respeito disso. Mas o entendimento, inclusive a partir do doutor José Aparecido, e com o qual eu concordo, é que seria um erro técnico somente de titulação. Que nome que eles deram quando fizeram, o legislador fez para colocar esse nome ali, para, ao invés de perito, calculista. Porque o calculista ele não existe uma definição dele em lugar nenhum. Né? Vai falar o quê? Um contador? Eles falam, inclusive, para os servidores do judiciário, que se colocam os auxiliares do judiciário, órgãos auxiliares, alguma coisa assim. Né? Então, que podem também elaborar alguns cálculos. Antigamente, nosso tribunal, inclusive, elaborava cálculo. Hoje que parou, porque não dá conta de elaborar cálculo para tanto processo. Né? Antigamente tinha uma vara, 2, 3, hoje tem... Só em Curitiba, 20. E outra coisa, né? Aquele tempo não tinha vara de São José, Piraquara, Pinhais. Não, Piraquara não tem. Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, Colombo. Né? Não existiam essas varas. Todas essas região metropolitana estariam em Curitiba, em 3 varas. 1, 2, depois 3. Hoje nós temos as 23 aqui, né? Mais as 2 de Colombo, São José, 5. 5 São José, acho que 2 em Araucária, né? Pinhais, então, imagina a quantidade. Então, não há órgão público que vai aguentar fazer tanto cálculo, ele que dá tanto processo. Por isso aí que houve essa alteração, e os juízes começaram aí também, por medida de economia e celeridade, já designar profissionais para que façam esse trabalho de liquidação, a fim de que agilize o processo, né, para que ele fique menos lento do que já é. A minha dúvida seria quanto à implantação do sistema, que o senhor comentou. Na sua opinião, se você acha que o sistema de cálculo que será imposto ao TRT implicará na desnecessidade de nomeação do calculista, se o tribunal fará esse serviço ou não? Beleza. Bom, com relação ao sistema, o sistema vai entrar com certeza. Tá? A partir de setembro, nós começamos já a ministrar treinamento para os servidores.
Eu hoje terminei de gravar. Ontem eu gravei a última parte. Amanhã tem a última, que é a minha chefe que vai gravar, diretora lá da assessoria. Eu terminei a parte de... Nós estamos fazendo só para servidores, né? Então, isso vai ser fechado. Depois, talvez, nós façamos um para advogados. Essa é a ideia, pelo menos, da assessoria econômica. Como nós fizemos quando teve Juriscalc, abrimos também para público externo, né? Então, contadores, administradores, advogados, assistentes, secretários, quem quisesse, qualquer escritório que quisesse mandar alguém lá. Bom, então, ele deve entrar em... Funciona assim. Já está funcionando em alguns. Hoje já existe um modelo, se alguém quiser baixar, só que eu não vou ter já nesse momento, mas entrem lá no TRT da 8ª região, trt8.jus.br, tem um módulo já para vocês baixarem, se quiser ver como que ele funciona, para vocês baixarem nos seus computadores pessoais. Ele vai trabalhar no desktop. Então, vocês podem baixar isso e olhar como ele funciona. Primeira pergunta, então, é isso. Vai entrar em vigor, com certeza, não tem dúvida disso. Nós estamos trabalhando nele já fazem uns 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos. Está melhorando. Está melhorando, ainda não está perfeito, mas está melhorando. No começo ele era horroroso, eu achei que não ia conseguir colocar aquilo. Primeiro que nós saímos do Juriscalc, que eu já entendia que estava muito bom para piorar, que a hora que entrou esse PJ Calc, o dia que eles mandaram a versão, falei, meu Deus, isso aqui vai... É o caos. E melhorou bastante. Aí o pessoal que faz isso também é o mesmo pessoal que desenvolveu o Juriscalc, faz parte lá da 8ª região também, uma parte, né, lógico. Tem pessoal de vários tribunais aí. E nós auxiliamos só no teste. Nós estamos testando esse sistema já há muito tempo. Então, ele vai ser implantado com certeza. Tem melhorias para fazer? Tem. Tem problemas? Tem. Por exemplo, não tem atualização ainda, módulo de atualização para processos que não fazem parte do próprio PJ Calc. Por exemplo, processos que já estão tramitando, que têm cálculo em outro sistema. Ele não tem ainda um módulo. Os outros sistemas do tribunal nosso também não tinham, aí o tribunal deu um jeitinho e colocou o SAT, que é o Sistema de Atualização Trabalhista, né? Então, com o SAT, ele resolveu esse problema. Talvez esse SAT vai ter que continuar um pouco mais aí utilizando, as varas utilizando. Com relação aos profissionais externos, vamos dizer, perderem a possibilidade ou não serem mais necessários para fazer cálculo. Por enquanto, não acredito nessa ideia. Vai acontecer, sem dúvida, de saírem sentenças líquidas. Nós temos uma juíza aqui no Paraná, só não me lembro o nome dela agora. Ela é do Pará, da 8ª região. E, quando ela chegou aqui, ela falou assim, nossa, não fazem ainda isso? Que lá só faz sentença líquida, em razão do Juriscalc. O Juriscalc deu uma dor de cabeça lá na 8ª região. Aí o presidente do tribunal falou o seguinte, advogados, vocês têm que usar o Juriscalc. Eles falaram assim, você não pode me obrigar. Eu falei assim, não? Então, tá bom, vamos ver. Eu não sei o que ele aprontou lá, e começou a sacanear o pessoal lá, os advogados, e deu um jeitinho, e ele falou, não, então vai. Entrou com petição líquida, nós vamos rapidinho, faz sentença líquida, o teu processo vai ter preferência aqui. Os que não têm inicial líquida, nós temos que liquidar. E aí vai demandar uma fila. Então, o pessoal começou a apresentar e funcionou. O cálculo da liquidação, esse processo, ele tinha o Juriscalc, ele tinha um sisteminha lá, que era o cálculo rápido que a gente falava, era um módulo, em que a gente entrava nele e dizia assim, qual é o salário do reclamante, o último salário? Ele dizia lá, R$2.000. O que você pede? E clicava, férias, 13º, horas extras. Quantas horas extras? Mensais, 25. Aviso prévio, diferença salarial, quanto? Entendeu? Era assim. Tudo, você ia marcando os tópicos, só clicando. E ele colocava assim, liquidar. Ele liquidava e dava um valor. Mas esse valor é importante? Não. Inicialmente não, porque era um valor também, aquele valor para efeito de alçada. Mas, como ele apresentava o cálculo dessa forma, a secretaria tinha todos os itens já e todo o cálculo feito. O que a secretaria fazia, então, se quisesse fazer uma sentença líquida? Por exemplo, um cálculo que não tenha apuração de cartão-ponto, um cálculo rápido. O cara pede uma diferença salarial, por exemplo, de 3 meses de salário. Né? Uma coisa que, se for para o perito, vai dar dor de cabeça, porque os honorários vão enroscar, né? Que o valor é muito baixo. O que a gente fazia, então?
pegava o pedido dele, ele pediu mais itens, pediu. O que o juiz indeferiu, nós deletamos. Ele pediu só a diferença. Quanto que é a diferença? Jogo no modo completo, que era o módulo que só transferia para o modo completo, e aí a gente pegava e fazia. O cálculo, o salário dele é esse, e ele pleiteia isso, foi deferido. O sistema saía. Então, para um item, 2 itens, 3 itens. Aí saía. Porque até se for para um calculista fazer, vai dar problema aí, porque é arbitramente honorário, esse tipo de coisa. E nesses casos, inclusive, quando acontece coisas assim, normalmente o juiz manda para a parte apresentar o cálculo. Mesmo que o costume seja de apresentar cálculos através do calculista. Tá? Então, eu não vejo inicialmente ainda essa possibilidade. Agora, vai diminuir? Acredito que um pouco vá. Né? Porque tem alguns juízes que mandam todos os processos para o calculista. Tem juízes que mandam todos para a parte. A maior parte hoje acho que estão mandando para os calculistas. Então, talvez diminua um pouquinho, sem dúvida. Mas são aqueles processos muito simples em que a secretaria, ali, o assessor dele, consegue tirar aqueles itens que ele colocou e fazer a correçãozinha ali no ato em meia hora, 1 hora. Senão, ele não tem condição de fazer. A secretaria não tem condição de fazer cálculo. Não dá. Agora, facilita? Facilita. Vai ser para as partes? Sem dúvida. Vai ser para os calculistas? Vai ser sim. E outra coisa, facilita para o juiz fazer uma conferência. Ele faz uma verificação lá, facilita, porque o sistema foi desenvolvido. Embora tenha, como eu falei, tem algumas falhas, tem algumas coisinhas que a gente lança nele lá, ele... Por que deu isso aqui? Aí ele aparece lá um erro. Ah, tem um erro aqui. Para achar o erro é meio complicado às vezes. Mas ele mostra, dá uma ideia de onde esteja, né? Então, vou liquidar, ele aparece um erro lá. Ó. Por exemplo, eu estava testando ontem o que eu fiz, ontem de atualização. Aí eu falei, vou testar um módulo lá de pensão alimentícia, porque acontecem casos em que o juiz tem que determinar a retenção de pensão alimentícia. Coloca em um lugar, não coloca no outro, ele dá um grito. Ele, opa, não pode fazer por causa disso. Então, ele informa. Então, essa é a grande vantagem do sistema. Porque aí nós jogamos ali, a gente sabe se está correto ou não está correto, se alguém está tentando mudar alguma coisa ou não. Tá? Agora, dá para passar a perna? Dá, mas aí fica visível. Também, porque é lógico, né? As partes, assim, gostam de dar uma... Né? Tem alguns reclamantes que gostam de fazer cálculo um pouquinho superior. Os reclamados, um pouquinho inferior. E aí vai para os calculistas. Normalmente é por isso. Se todos apresentassem corretamente, eu não precisaria de calculista. Sorte de vocês, né? Tá, então, para a sua resposta, realmente, eu acho que, inicialmente, ou por muito tempo, ainda não vai perder, não. Acho que vai continuar e vai aumentar a demanda, inclusive, porque a quantidade de ações está crescendo cada dia. Nós estamos com mais de 14 milhões aí de desempregados, né? Então, e a cada dia mais aumentando, porque não estão conseguindo emprego. Aí o pessoal entra com ação trabalhista, não tem dúvida. Mais alguma, gente? A nova CLT? Tirar ela. Eles vão tirar. O doutor comentou, né, que os cálculos que são constantemente impugnados, o juiz começa a olhar com outros olhos para o calculista. Né? Exatamente, mas exatamente isso. A minha pergunta é essa. E quando esses cálculos impugnados, eles são justamente com efeito protelatório, geralmente pela parte reclamada ou, em algumas situações, até por um desconhecimento do advogado da reclamante, tipo um cálculo bem específico que eu peguei. O advogado da reclamante foi impugnar o cálculo exatamente mencionando questões do recurso de revista, que era matéria constitucional, que não tinha nada a ver, e do recurso ordinário. Ele foi requerer que o juiz de primeiro grau quisesse que fosse considerado a sentença de primeiro grau, não com as reformas do recurso ordinário, porque o de revista nem teve reforma, nada, e exatamente protelatório. Mas, em outros casos, geralmente é reclamado. Como que o juiz vê o calculista nessa situação? Ou ele nem vê, ele só olha para a reclamada e já sabe que aquela determinada instituição X, ela sempre vai impugnar os cálculos com efeito de protelar a execução e blá, 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 blá. Tá. Bom, não tem esse problema. Primeiro, aquilo que eu falei a respeito dele fazer, o juiz consegue definir se o calculista ou a própria parte, se ele tem conhecimento ou não, e se o erro dele é em razão de desconhecimento ou que ele cometeu uma gafe ou se equivocou, alguma coisa assim. Tá? Ou pode ser até de entendimentos.
né? Entendimento do juiz. Então, ele consegue. Se ele não faz, que às vezes não é ele que faz, é um assistente ou alguém por ele, essas pessoas fazem essa análise. Segundo ponto, normalmente, o juiz, ele tem a primeira confiança dele no perito. Então, ele tem mais confiança inicialmente no perito. Lógico que, com o tempo, alguns advogados têm um certo, vamos dizer, sobe o conceito de alguns advogados. Por quê? Porque os advogados fazem um cálculo que você manda o perito, o valor vem quase igual ou igual. Já aconteceu casos assim. Então, o advogado traz um cálculo que nós verificamos dentro da Secretaria da Vara que aquele advogado ele não é de querer aumentar, ele faz a coisa corretamente. E tem alguns que a gente já sabe que o dele sempre vai dar diferença, ou para mais ou para menos, de acordo com o lado que ele esteja, né? E não é um só. Então, o primeiro é o perito, que é o braço direito dele, ele tem confiança nele. Então, aquilo que eu falei com relação a aqueles detalhes é a verificação de que o perito não tem conhecimento. Então, aí ele olha com outros olhos. Mas a primeira vez que você faz, ele não é uma vez que vai verificar isso. Agora, se o H for muito grande, corre o risco, né? Por quê? Porque quando ele está nomeando pela primeira vez, ele está colocando em teste. É mais ou menos um empregador que coloca uma pessoa para fazer o teste dele ali, está em experiência, vamos dizer assim. Só que a experiência do perito normalmente é 1, 2, depois ele já não é uma experiência, ele passa a fazer efetivamente. Se o juiz, com o seu auxiliar, aquele que analisa, na verdade, né? Ele verifica que houve um erro, que ele não prestou atenção, alguma coisa que induziu ele a erro, coisa parecida, não tem problema algum, não. Pode ficar tranquila. Agora, se ele verifica que ele não tem conhecimento, por exemplo, eu já vi casos, né, faz muitos anos, em que tinha um calculista que ele fez, e eu não conseguia entender o cálculo dele. E eu trabalhava com o juiz. Aí eu chamei ele. Falei, vem cá, me explica. Como chegou nesse valor aqui, que eu não estou chegando? Ai, coçou. Sabe que eu não sei, eu preciso analisar melhor e tal. Sabe? Ou você sabe ou você não sabe. Não tem como, né? Eu vou calcular, por exemplo, reflexos. Né? Reflexo, como é que calculo reflexo? Como é que calculo? Vejo o valor, divido em dias úteis, multiplico pelos repousos. Reflexo em repouso, tranquilo. É uma coisa muito lógica para quem está acostumado a mexer com isso. Quem não está acostumado, pode ser que se engane, mas quem está acostumado é muito prático. Aí você chama a pessoa, ela se coça, não tem conhecimento. Entendeu? Então, você chega a essas conclusões assim. E outras, quando você manda ele se manifestar, ele manifesta. Quando é a manifestação, você tem uma chance, inclusive, de fazer uma verificação e uma consulta, uma pesquisa, né, que é mais fácil. Né? Diferente do dia que eu chamei o cara e vim lá, vem cá, vem conversar comigo, e puf, em cima dele na hora. É diferente. Quando ele tem a oportunidade de se manifestar por escrito, tem a grande vantagem que ele tem a possibilidade de consultar, de verificar e justificar o erro dele, se é que há um erro. Que quando o juiz manda manifestar, ele não está verificando um e outro, é que alguém impugnou, ele quer que se manifesta, ponto. Muitos casos, a impugnação da parte vem em razão do cálculo do perito e fala assim, manifeste o perito. Por quê? Porque ele tem que ficar na situação de julgador. Ele não vai tomar partido. Quem tem que se defender é o perito. Vai dizer, não, eu fiz por isso, por isso, por isso. Quando volta lá, ele fala assim, não, está correto o perito, homologo, mantenho e... Entendeu? Então, é muito tranquilo com relação a isso. E, normalmente, o juiz tem alguém que mexe com a execução na secretaria, que ele vai dar essa assessoria para ele. Porque o juiz ele não vai conseguir verificar todos os processos. Quando ele recebe lá, é porque tem alguma coisinha já, aí fala assim, o assessor vai dizer o seguinte, o que eu faço nesse caso? Né? Ele fala assim, manda o perito manifestar, então liga para ele. Né? Hoje é muito difícil ligar, mas é por escrito. Mas, antigamente, que era menos trabalho, vamos dizer assim, facilitava. Liga, né? Ligam. Está dizendo que ligam. Então, ligam. Mas, quando ligam, é uma coisinha mais fácil de resolver. Né? Tem uma possibilidade de resolver com facilidade e tal. Liga. Se tiver uma coisa assim, tem que manifestar mesmo, já manda por escrito, que aí ele manifesta, vai ter que fazer uma alteração aqui. Tá? Mas, quanto a isso, pode ficar tranquila que essa análise que faz ali não é, eu fiz um e... Não, ele vai saber se o cara está errando porque ele não conhece, ou se ele está errando ou fez alguma coisa ali porque foi induzido, talvez,
alguma coisa nesse sentido, tá? Mas pode ficar tranquilo quanto a isso. Não tem esse perigo, não, que os juízes eles são bonzinhos, vamos dizer, nesse sentido. Não, eles são justos, né? E dá mais uma chance, se precisar, ele chama para conversar. Se ele gostar do teu trabalho e ver que tem alguma coisa errada, talvez ele te chame. Agora, se fez só coisa errada, ele não vai chamar, não. Aí é simplesmente deixa de nomear, né? Mas isso é em qualquer lugar, isso é em qualquer atividade, qualquer profissão, né? Deixa de nomear simplesmente. E se ele foi com a tua cara, fez vários cálculos corretamente, dá uma ligadinha. Ele liga, né? É esse negócio. Ele ligou, dá para resolver isso aqui? Uma coisa, um jeitinho mais fácil, para não precisar fazer toda aquela burocracia, colocar no processo, entendeu? Porque, às vezes, colocar no processo algumas coisas, registra. Então, registra, é complicado isso. O juiz, às vezes, não quer registrar que o braço direito dele, que é o perito, eventualmente fez alguma coisa errada ali, né? Então, às vezes, dá uma ligadinha, putz, furou aqui, ó. Dá uma ligada, isso aqui, resolve, pronto. Não registra, entendeu? Então, às vezes, tem essas facilidades também, porque é mais fácil. Né? É mais fácil, mantém a credibilidade, tanto de um como de outro, porque ninguém é perfeito totalmente. A gente comete gafes todos os dias. Lidando com um monte de processos que a gente lida, né, mexendo com isso, acontece um furo ou outro, não tem dúvida disso. Hoje eu estava revisando isso aqui, eu tinha colocado o número do artigo do CPC aqui, do antigo. Então, acontece. Eu peguei lá, esse aqui, e não olhei. Não, não mudou. Assim, o texto está igual, só mudou o artigo, praticamente, né? Aí eu olhei e falei, peraí, mas não tinha esse A, B, Q. Peraí, o parágrafo aqui está errado, vamos lá. Aí eu lembrei, né? Assim, a gente não decora CPC, né? Não tem jeito. Gente, mais? Marcelo. Acho que não? Então, tá bom, acho então, que é só isso. Bom, pessoal, agradeço. Eu tenho... deixa eu só... Última telinha minha aqui. Se alguém quiser falar comigo. Tenho aí o Face, tenho o YouTube e tenho prevençãotrabalhista.com.br. Tá? Roberto Martins Calque. Roberto Martins é o jeito mais fácil, porque todo mundo conhece por Roberto, né? Senão José Roberto Martins, que é muito grande. Tá? Então, no YouTube, o que vocês vão encontrar no Face e no YouTube é meio a mesma coisa. Faz tempo que eu não posto alguma coisa lá, porque eu estou dando nó, que o meu assessor é meu filho ali, e ele vive me incomodando. Pai, você não vai mais postar as coisas lá e tal? E briga comigo todo dia. Ou pelo menos toda semana, assim. Ele puxa minha orelha. É o meu assessor para assuntos aleatórios. Mas faz dias que eu não coloco as coisas ali, mas a gente pretende colocar agora, a partir desse mês, eu acho que vamos, julho aí, acho que nós começamos a colocar algumas coisas. O que eu coloco lá não é de cálculo, eu coloco dicas. Né? Aconteceu isso. Às vezes o que acontece? O pessoal vem e pergunta, né? Esses dias atrás, a pessoa me mandou uma mensagem lá. Isso aqui acontece, tal. Peraí, como é que é o negócio das férias? Tem desconto das férias lá, mas o cara desconta, mas descontou no valor também, de novo. Eu falei, não, descontar de novo não pode. Você já descontou lá atrás, não pode descontar aqui de novo. Mas aí, talvez como a pessoa se manifesta. Ele não está descontando das férias, ele está descontando, não, ele está pagando as férias pelos dias e o restante dos dias ele vai trabalhar, ele vai receber. Então, às vezes, leva a induzir algum erro pela forma como se coloca. Então, quando a gente está escrevendo, às vezes, pode surgir dúvidas assim. Né? Mas coisinha, dicas. E se tiver alguma dúvida, pergunta, estou à disposição, lá no tribunal, inclusive, se precisar de alguma coisa, que eu possa ajudar, né? Só não posso indicar para vocês, colocar... coloca aquela pessoa lá, porque nem contato com o juiz eu tenho. Né? Senão o Marcelo já ia querer, inclusive, que eu arrumasse para ir lá também, né? Aí ele que me explica como é que faz. O dia que nós conversamos lá, eu falei, Marcelo, me diga aqui, como é que você faz para entrar? Porque eu não sei. Tá? Então, como eu disse, se vocês esperam que eu diga, eu não vou dizer, porque eu não sei exatamente. Cada juiz é de um jeito, cada vara é de um jeito. Tem juízes muito sérios, tem juízes mais à vontade, tem juízes que sorriem e dão uma canetada em você, e tem outros que são muito sérios e, na hora da caneta, são... Né? Então, a caneta é bem mais leve. Então, é tudo relativo, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela paciência de ter passado tanto tempo, tá? E espero, quem sabe, nós estaremos aí uma outra oportunidade, talvez, né, Marcelo? Muito obrigado, gente.